3, 2, 1, ação! Oi meninas, tudo bom com vocês? Eu estou aqui com um convidado mega especial, que é o Eduardo. O Eduardo, ele é fisioterapeuta com especialização em acupuntura e a gente vai fazer um vídeo agora, vamos tirar todas as dúvidas de vocês. É um vídeo sobre mitos e verdades, piercing versus acupuntura. Vamos bater um papo aqui bem legal com o Eduardo, ele vai tirar todas as nossas dúvidas. Valendo! Então vamos lá, Eduardo, fala um pouquinho de você e um pouquinho do seu trabalho e esses assuntos aí que a gente vai falar do piercing versus acupuntura. Vamos lá. Ótimo, então meninas, eu sou Eduardo, fisioterapeuta, eu sou especialista em acupuntura. Falando diretamente sobre os piercings e a acupuntura, que na verdade é um tipo somente auricular. A gente tem dentro da acupuntura duas grandes técnicas que a gente consegue separar entre a parte auricular, que seria o tratamento só pela orelha, ou o tratamento sistêmico, que abrange pontos no corpo todo. Pensando só na colocação do piercing de orelha, a gente pode falar que o ato de furar ou de colocar um piercing em qualquer região da orelha, ela vai destruir as terminações nervosas periféricas existentes naquela região do furo, e isso vai inutilizar aquele ponto. Então essa pessoa ela vai ficar incapaz de ser tratada com acupuntura naquela orelha. Isso não quer dizer que ela não vai poder fazer acupuntura. Então ela vai continuar sendo uma paciente suscetível ao tratamento, então a gente consegue tratá-la na outra orelha, e caso ela, por exemplo, fure as duas orelhas, a gente continua conseguindo tratar essa paciente de forma sistêmica. Então não teria essa forma de atendimento somente pelas orelhas, mas ela não deixa de ser uma paciente tratável com acupuntura. Tá, mas isso não quer dizer que se a pessoa fizer uma perfuração em algum lugar da orelha, por exemplo, que vai causar algum problema nela, uma dor, não, ou ela vai perder alguma sensibilidade de alguma coisa, porque as pessoas vêm com esse tipo de questionamento. Ah, tem um que é muito famoso, se eu fizer esse piercing, eu não vou ter mais dor de cabeça? Ou outro, se eu fizer esse piercing, vai atacar meu estômago, ou vai tirar meu sono, vai tirar minha fome? Esse tipo de pergunta que as pessoas fazem mais. Como é que a gente pode responder para isso? Na verdade, assim, o que a gente tem que entender e que tem que ficar bem claro é que nenhum piercing ou nenhuma colocação de piercing substitui ou pode ser utilizado como tratamento. Então, é muito pelo contrário. A colocação de um piercing naquela região inutiliza o ponto exatamente por agredir ou por acabar destruindo a terminação nervosa periférica que existia ali naquela região. Então a gente não pode dizer que a colocação de qualquer piercing em qualquer região da orelha serve ou funciona como tratamento. Mas isso também a gente pode falar que a colocação do piercing ela não vai fazer com que esse paciente venha a ter um problema. Então o mais importante é que a gente, desmistificando mesmo, é que a colocação de um piercing é totalmente, absolutamente estético. Se a pessoa quer colocar, acha legal, acha bonito, ela pode colocar o piercing pensando na estética da orelha, ou na aparência, ou na harmonia facial de maneira geral, mas nunca entender aquilo como um tratamento, e também não vai ter nenhum efeito deletério pela colocação do piercing em si. Não vai ter efeito negativo, não vai, assim como não cura nada, também não vai ter um efeito negativo. Vai começar a sentir dor, vai começar a sentir fome ou perda de sono, isso não tem nada a ver. Não, na verdade não, e assim, o que é sabido, ou o que a gente pode falar, é que tem a questão psicossomática. Então se a pessoa fizer a colocação do piercing, já com aquele receio de ficar com aquilo na cabeça, de achar, não, mas eu vou furar aqui e eu vou ter a piora ou a melhora, ela pode acontecer tanto para o bem quanto para o mal, mas por uma questão psicossomática, de ficar com aquilo na cabeça. Que é o famoso placebo, gente. Você é o que você acredita, o que você pensa. É verdade isso. Muitas clientes já chegam, nunca cicatriza nada em mim. Eu falo, olha, então faz que esse também não vai cicatrizar. Se você já tá com esse pensamento negativo, mesma coisa então serve para o piercing nesse caso. Então significa que você pode colocar seu piercing tranquila, sossegada, com a finalidade estética, que isso não vai influenciar em nada no sistema que ele falou de acupuntura, né? Exatamente. E como eu falei antes, vale lembrar que a colocação desse piercing ou de mais de um piercing não faz com que essa pessoa, que ela não possa ser tratada. Ela vai continuar com a possibilidade de fazer um tratamento de acupuntura, mesmo que sejam ela tenha piercing nas duas orelhas,
ela pode ser tratada da forma sistêmica. Se ela tiver piercing nas duas orelhas, mas em locais diferentes, ainda assim os pontos que estiverem íntegros, a gente continua podendo estimular. Então não é porque ela colocou um piercing, ou 2, ou 3, ou 4 na orelha, que todos os pontos da orelha vão ser perdidos. Então a gente tem, sei lá, a gente pode enumerar aí pelo menos 300 pontos de auriculoterapia. Isso não quer dizer que a colocação do piercing vai inutilizar aquela orelha inteira. Então ela vai perder somente a terminação nervosa específica naquela região do furo. Tem como dar algum exemplo prático assim, tipo na minha orelha, mostrar alguma coisa, alguma queixa que eu tenho, apesar que eu não tenho nada, mas enfim, alguma coisa prática pra gente poder mostrar? Tipo algum piercing que eu tenha? Na verdade, tem muita questão, a gente pode considerar nessa região lobular, nessa parte de baixo da orelha aqui, onde não tem tanta cartilagem tão espessa e tão dura. Tem ponto bem característico da ansiedade nessa região. Até um dos pontos mais tradicionais, mais para baixo, que a gente poderia utilizar para tratamento de ansiedade. Então, de maneira sistêmica, a gente poderia utilizar pontos na sua cabeça ou na região do meio do peito. Então, isso não me faz ser mais ansiosa ou menos nervosa, não vai mudar nada no meu comportamento. Nenhuma. Exatamente. A única coisa que o brinco faz é destruir aquela terminação nervosa, mas isso não quer dizer que ela nem vai te beneficiar e nem que ela vai te trazer algum malefício. Entendi. Até porque, gente, o piercing, principalmente brinco, é algo cultural do brasileiro. É super normal uma menininha nascer e a mãe fazer o quê? Ela vai fazer a colocação de um brinco. Então é uma coisa meio que cultural. Menina tem brinco. Exatamente. Então no lóbulo acho que é uma coisa, se tem esse ponto que você falou, né, que tem, então busca esse tratamento em outra região, na cabeça. Sim, aí a gente faria um atendimento sistêmico da mesma forma. Ou utilizaria combinações de outros pontos. Entendi. Então tudo depende de uma avaliação. Então cada paciente ele é tratado e deve ser tratado de forma diferente. Então pessoas com o mesmo diagnóstico não necessariamente vão receber a aplicação dos mesmos pontos. Tem como usar a acupuntura de forma preventiva? Já que as pessoas nem frequentam e já tem essa dúvida? Na verdade não seria só uma questão pensando na prevenção. A acupuntura em si, ela sempre vai estimular o organismo daquela pessoa a uma melhora de funcionamento de maneira geral e sempre por produção de hormônios e neurotransmissores pensando em equilíbrio. Então o objetivo é sempre equilibrar o corpo daquele paciente, pensando numa dor ou numa questão mental e emocional. Sim. Então tudo gira em torno desse equilíbrio. A gente pode utilizar a acupuntura não pensando só como uma forma preventiva, mas sempre para fazer com que o seu corpo trabalhe da melhor forma possível. E é muito difícil hoje em dia uma pessoa não ter, por exemplo, falar assim, eu não sou estressado. Olha aqui, culpa. O que foi? Eu não tenho nenhum tipo de dor, enfim, a gente consegue tratar N coisas e a grande vantagem é de ser uma coisa natural, é uma estimulação do organismo daquela pessoa. Então na agulha não tem absolutamente nada. A agulha vai tocar o nervo e faz uma estimulação para o seu corpo produzir a substância. Uma estimulação, gente. Diferentemente de, por exemplo, se eu fosse te receitar ou receitar para um paciente uma droga ou uma medicação alopática, que eu estou trazendo uma coisa exógena, uma coisa de fora que ele vai tomar e talvez vai fazer efeito. Então com a acupuntura a gente estimula o seu corpo a produzir aquela substância específica. O Eduardo vai falar um pouquinho aqui das técnicas, dos materiais. Vamos mostrar porque tem gente que não entende, que queria conhecer, Diego é um deles. Não. Então ele vai mostrar aqui um pouquinho para vocês. Vamos lá. Bom, basicamente eu vou falar de experiência minha e do que eu gosto de fazer e de como eu gosto de trabalhar. Antigamente a gente tinha alguns materiais como a semente de mostarda e a semente de vacária que eram utilizadas para a estimulação dos pontos auriculares. Eu particularmente hoje em dia prefiro usar pontos de cristal industrializados porque são todos do mesmo tamanho, eles são uniformes. Os pontos de semente não são todos do mesmo tamanho, uns têm umas pontinhas, então acaba sendo um pouco mais desconfortável. Tem gente que não gosta de usar vacária porque é pretinho e parece que a orelha está suja, enfim. Esse aqui, o esparadrapo já vem cortadinho, é mais discreto, é mais bonitinho e acaba tendo o mesmo efeito. Então a gente tem uma representação mais ou menos de um diagrama da orelha pensando só em acupuntura. A gente enxerga isso daqui como se fosse um feto de ponta cabeça, então mais ou menos aqui representando a cabeça, a coluna, a parte de órgãos internos e membros inferiores, enfim. E a gente teria pontos para vários tipos de afecções ou para tratar várias coisas e a combinação desses pontos podem tratar coisas diferentes também. Como a gente havia falado antes, esse pontinho aqui embaixo, bem no cantinho do lóbulo é específico de ansiedade, a gente tem ponto nessa região chamado de Shenmen, que é para controle mental e emocional. Essa linha aqui, que é essa parte de cartilagem bem grossa nessa região da orelha, é bem específica para tratar áreas da coluna.
Então a gente pensaria aqui em região cervical e pescoço, tórax e região dorsal. Se a pessoa já tivesse piercing, por exemplo, em toda essa região da orelha, ou se ela tivesse a orelha tomada por piercings, a gente poderia pensar em utilizar a outra orelha, se ela tivesse integridade de terminação nervosa ainda, para essa região, ou um tratamento sistêmico. E se as duas tiverem nega furada, tipo eu, o que eu faço? Nada, 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 nada. Então, teoricamente, a gente abortaria o atendimento auricular desses pontos. Então, o que você tivesse, a gente poderia tentar estimular pensando nessa parte mental e emocional, no caso do seu estresse. Seu Madruga está? Da parte de quem? Está ou não está? Não está! Obrigado! De nada! E a gente utilizaria agulhas de atendimento sistêmico e a gente furaria, por exemplo, se você tem dores lombares, tem pontos na região lombar específicos para tratamento de dor lombar, mas, por exemplo, pontos da mão associados com pontos do pé vão fazer com que o seu corpo produza hormônios que são analgésicos e anti-inflamatórios. Então a sua dor diminuiria independente de ser na lombar ou em outra região. Vamos fazer em mim? Não. Ah, eu quero. Como é que é? Nunca fiz. Dói aquelas, né? Olha só. Em mim, não. As agulhas de acupuntura que eu utilizo de padrão, assim, no dia a dia, elas têm 0,25 de espessura. Ela é bem maleável, bem fininha. Então ela tem 0,25, é quase próxima de um fio de cabelo aí. É Muito bem fininha, tranquila, é bem sim. fininha, bem maleável. Sempre estéreis e descartáveis, a gente nunca reutiliza uma agulha, mesmo sendo do mesmo paciente. Não existe a possibilidade de guardar aquela agulha e reutilizar durante outras sessões. Então assim, furei, tirou, joga fora, cada sessão é um kit novo, cada região que for furar é uma agulha diferente, então não precisa utilizar nada de forma igual. Então vamos lá, gente, eu vou furar nessa região aqui, a gente chama esse ponto de IG4, ou Egu em chinês, e é o quarto ponto do meridiano do intestino grosso. Meu, não dói nada. Eu vou aprofundar a agulha até ela chegar no nervo e você pode sentir um leve choque, que seria essa despolarização. Tá. E você pode ter um movimento involuntário de às vezes acontecer dependendo da sua agitação. Então assim, a gente pode entender que eu já fiz essa estimulação do seu corpo, a agulha encostou no seu nervo e a gente consegue estimular o seu corpo de 3 formas. Sim. A fase local, que é onde eu te furei, então querendo ou não eu estou te agredindo. Eu estou te furando, seu corpo vai entender isso como uma agressão. Tem a fase segmentar, que é quando esse estímulo vai do seu nervo onde eu furei até a medula e volta em forma de reflexo. Ou a suprassegmentar, que seria quando isso vai até a sua medula, afere até o seu cérebro entende e vai fazer toda essa produção hormonal de neurotransmissores específicos. Gente, não dói, né? Mas assim, eu já sabia que não doía, porque não tem como, uma agulha muito fininha. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ficar com essa agulha aqui? Então, Pode ficar. Ah, sério mesmo? Vamos tirar, vai. Eu tô um pouco tensa. Quem gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e deixem aí perguntinhas para futuros vídeos, porque quem sabe as pessoas têm mais dúvidas, a gente quer sanar tudo. Gente, considerações então finais eu vou deixar aqui pro Eduardo, para ele falar um pouquinho da localização do consultório e tudo mais, e quem quiser vir falar com ele. O consultório fica em Alphaville, em Barueri, na Alameda Mamoré 535, na sala 1111, Mavi Consultório. Venha fazer uma avaliação comigo na Mavi. Bem, gente, ele é super atencioso, gente boa, conversa, você vai ser super bem atendido. Eu não vou indicar pra vocês qualquer chinelagem, então vem que a parceria aqui é forte. Beijos pra todo mundo e é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!